Pronto. O senhor já entrou na imagem. Já? Essa não é do senhor. É do senhor que é aqui hoje? Deixa eu ver. Tá. Os mestres não foram de ouro. Hã? É esse aí. Os mestres? É, aos pés do mestre. Que esse foi do professor Osmiro, que semana passada, os mestres. Não, aos pés do mestre. Esse é assim, foi construído. Que a outra é do. Ah, não está escrito, mas não tem problema. Que a outra é o site, a outra é as duas câmeras, o PowerPoint, legenda do curso do professor Osmiro, os mestres. Aqui seria o que fez. É só passar o dedo, tá? É só não passar aqui Já está transmitindo? Já está transmitindo e gravando. Boa noite a todos. É com prazer que nós estamos apresentando mais um encontro, né, do nosso curso de Teosofia. E hoje o tema será Aos Pés do Mestre. É um encontro que já tinha sido programado, o Rogério Wittmann ia apresentar, mas como ele dá aula hoje, eu estou substituindo. Aos Pés do Mestre é um livro de Jiddu Krishnamurti, que foi escrito em 1909. É um livro que nós costumamos falar, é um livrinho, mas em termos carinhoso, porque apesar de ele ser de tamanho pequeno, de bolso, e poucas páginas, ele na realidade é uma preciosidade, é uma pérola muito preciosa ao estudo da teosofia, já que ele apresenta os preceitos que são base do caminho da espiritualidade. Para quem quiser, esse livro está à disposição, à venda, né? Cuja capa estamos apresentando no slide, pela Sociedade Teosófica. Mas vocês podem encontrar também pela busca na web. E tem versões em PDF, não desta edição. Essa edição aqui eu recomendo porque tem comentários muito importantes que enriquecem o conteúdo exposto, né, dos preceitos. Uma coisa importante a salientar é que esta obra de Krishnamurti, na realidade, inclusive ele próprio escreve, ele indica, né, ele escreveu quando ele tinha 14 anos, mas ele diz que foi uma obra ditada pelo próprio mestre, né? Então ele, naturalmente, ele coligiu esses ensinamentos, né? E após a elaboração do livro foi apresentado ao mestre, e o mestre fez algumas pequenas correções e inserções. Então, na realidade, quando se fala que é uma obra de Krishnamurti, na realidade é do próprio mestre, né? Na medida em que ele apresenta aqui esses preceitos que nós vamos nos aprofundar. Nós poderíamos, inclusive, fazer a leitura, talvez não fosse suficiente 2 horas para lê-lo na íntegra, mas não demandaria muito mais tempo do que isso. Agora, o importante não é simplesmente a leitura, é a reflexão que deve ser feita sobre o que é apresentado. Então, hoje aqui nós vamos fazer uma breve apresentação do conteúdo, procurando de forma didática apresentar a estrutura do livro. E para isso nós recorremos aqui a uma figura de uma árvore, né?
seria a árvore da vida, a árvore da revelação. Imaginem que essa árvore tem um tronco e desse tronco saem 4 grandes galhos, né? Que por sua vez se subdividem em bifurcações, em galhos menores, né? Assim é a estrutura do livro. Então ele basicamente apresenta 4 grandes postulados que dão o alicerce à nossa jornada espiritual. E começando pelo primeiro, que é o discernimento. Discernimento também é o primeiro passo da Vedanta. E não por acaso, é também o primeiro passo do caminho óctuplo do Senhor Buda, que ele apresenta as 4 nobres verdades, sendo que a 4ª nobre verdade é como nós podemos trilhar o caminho da espiritualidade e da libertação, né? Lembrando que o primeiro é que existe o sofrimento vem da relação do apego, e que podemos solucionar a questão do sofrimento através do caminho óctuplo. O primeiro passo é a reta visão. Então, o discernimento nada mais é do que a reta visão que nós temos que ter das coisas como um todo, né? Lembrando que nós vivemos no mundo do fenômeno, no mundo daquilo que nós consideramos que é a realidade última, mas que na realidade não é a realidade, né? O mundo do fenômeno, como nós já tivemos a oportunidade de apresentarmos aqui em outros encontros, né? Nada mais é, segundo a visão espiritual e dos grandes filósofos, como um reflexo da vida real, esta sim verdadeira, que é o mundo do espírito. Então nós vivemos aqui, na realidade, uma projeção do mundo das ideias, do idealismo, né? E nessa projeção nós acabamos invertendo todas as coisas de tal forma que não enxergamos os contornos da realidade. Este passo do discernimento talvez seja o mais importante a ser dado no caminhar da jornada espiritual, né? Porque se nós não tivermos a capacidade de discernir, nós não conseguiremos encontrar o verdadeiro caminho. Correto? Então, vocês podem fazer interpelações, indagações, viu? Isso aqui não é um monólogo. Apesar de estarmos em poucos aqui, no mundo da matéria, do fenômeno, na realidade, o mundo da espiritualidade, que está presente também aqui com certeza, poderá inclusive inspirar alguns questionamentos no sentido de nós podermos colorir um pouco mais esta árvore, né? Bom, o discernimento, ele aborda a seguinte questão, né? Ele leva a uma constatação de que existe um plano de evolução. Nós não estamos deserdados, né? Normalmente nós não sabemos de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos. Mas o primeiro passo do discernimento aponta para essa questão, apesar de sermos viajantes que não conhecemos a nossa origem e nem o nosso destino, a capacidade de discernir sobre a evolução da alma humana rumo a este mundo da realidade última, é que existe um plano preparado para que nós possamos fazer essa evolução. Então, a primeira certeza não é uma certeza com bases
científicas, modernamente falando, onde nós temos que provar que existe esse plano, mas é uma certeza intrínseca à nossa própria capacidade de chegarmos a esta conclusão de que nós estamos aqui realmente de passagem. Então, esta é o grande primeiro passo a ser dado. É a certeza de que existe um plano de evolução e que nós estamos inseridos nele, né? Ora, se existe um plano de evolução, nós podemos ser dotados de considerar o que é eterno e duradouro do efêmero e passageiro. Ora, se existe uma evolução e a vida não termina dentro desta vida da personalidade, abre-se a possibilidade de que isto é efêmero e passageiro. E não é uma possibilidade, nós percebemos isso no dia a dia, né? Noite, dia, estações do ano. Nós estamos vivendo agora no final do inverno, que foi tão passageiro que já estamos vivendo o verão. Nós estamos pulando até a primavera, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, as temperaturas têm chegado a 35, 36, 37 graus. Então as coisas mudam. A dinâmica do mundo, do fenômeno, da matéria, ela é muito acelerada, né? Então percebemos que esta condição da vida, ela é efêmera, passageira, não tem alicerce em si, a não ser dentro de condicionantes do tempo e do espaço, e que também está sujeito às alterações pela própria dinâmica cósmica, né? Então, vemos que a questão do discernimento leva também a separarmos, quer dizer, o que é duradouro e eterno do efêmero e passageiro, como o que é real e o que não é real. Ora, o que é duradouro e eterno são as questões universais. Quando nós descemos para o mundo da matéria, isso é o universo dos particulares, né? Então nós temos os universais e particulares. Você não chega aos particulares através, a não ser que seja dos postulados universais. Você não consegue justificar os universais pelos particulares, né? Então, esta é uma questão de discernimento. Nós vivemos nos mundos dos particulares. O mundo dos universais é um mundo divino. Chegamos também à possibilidade de discernirmos sobre os nossos corpos. O nosso veículo físico, emocional e mental, esse mental cognitivo que discrimina, que analisa, que separa, ele também é efêmero e passível de morte, né? Ora, se existe um plano de evolução, naturalmente, esses são veículos que são instrumentos do processo da evolução, eles não têm fim neles próprios. Então, naturalmente, existe um corpo espiritual que habita esses veículos, né? Isso faz parte também do discernimento. Então, uma pessoa que não tenha esta percepção, ela fatalmente estará fadada a não compreender o caminho da espiritualidade que é apresentado pelo livro, né? Ou por todas as tradições que trabalham com esse processo do despertar espiritual. Mas o discernimento, ele vai mais além, né? O que é certo, o que é errado. Quer dizer, mesmo no mundo da matéria, do fenômeno,
nós percebemos coisas que são certas e coisas que são erradas. Naturalmente, as virtudes que são reflexos da vida espiritual, da vida divina, elas são plasmadas, elas são materializadas no mundo da matéria. Concorda? Por exemplo, o amor, a compaixão, o perdão, né? A tolerância, a paciência, a coragem. Todos esses são o desprendimento, o desapego. Todos esses são princípios que nós observamos aqui na vida da matéria, né? Através do comportamento e ações de determinadas pessoas. Algumas até se destacam dentro desta vida, né? Nós temos a Madre Teresa de Calcutá, um exemplo mais recente, né? De desapego e de serviço à humanidade, né? E outros exemplos que não cabe aqui nós discorrermos sobre a questão, né? Mas mesmo pessoas não tão expoentes e reconhecidas, né, pelo seu trabalho, nós percebemos no nosso cotidiano, no relacionamento que nós mantemos com pessoas da família, amigos, né, que observamos, quer dizer, essas qualificações já desenvolvidas em determinadas pessoas, né? Naturalmente, como nós vivemos um processo ainda de muita materialidade, todas essas virtudes ainda estão muito timidamente reveladas, né? O que prevalece ainda são as paixões, a identificação com o nosso corpo, principalmente de desejo, né? Então, logo, nos remete também a questão do discernimento, o que é importante do não importante. E dentro do que é importante, o que é mais importante, né? Tem coisas que são importantes e outras imprescindíveis, né? Então, tem coisa importante, urgente e imprescindível. Naturalmente, tem sempre uma escala de importância dentro da própria importância, né? O que é imprescindível é aquilo que não pode deixar de ser feito, né? Entra também dentro desta questão do discernimento aquilo que deve ser aprendido. Ora, o manancial de informações, principalmente no mundo hoje da conexão com a internet, ele é tão vasto que se nós nos estivermos atentos e discernirmos, nós vamos aprender coisas inclusive falsas, né? O Google, por exemplo, dá uma miríade de possibilidades, de pesquisas, de coisas que mesmo não sendo falsas, elas não têm realidade intrínseca, porque são fúteis, são coisas que não agregam realmente valor à nossa caminhada, né? Agora, entre o universo verdadeiro do conhecimento, que enaltece a alma, ainda assim tem coisas muito mais importantes também de serem aprendidas, né? Naturalmente, a mente, ela é ávida por saber, né? E o saber, ele tem que estar ordenado a essa condição maior de nutrir a alma humana com os valores, com princípios. Senão é um saber descartável, né? Naturalmente, esse saber cognitivo, ele tem que estar ainda assim ordenado. Por exemplo, o aprendizado de uma língua é importante no seguinte sentido, que abre a nossa possibilidade para conhecimentos muito maiores do que nós teríamos com a nossa própria língua. Mas ainda assim é um conhecimento ordenado a serviço da nossa evolução espiritual. Se nós não fizermos um uso apropriado a este conhecimento,
apreendido, de nada valerá, né? É uma questão, me parece que óbvia, dentro do processo da evolução espiritual, né? Não adianta a pessoa ser um poliglota se não tiver no cerne da sua existência algo a ser aproveitado em termos de nutrir a sua existência, para que ele galgue um processo evolutivo dentro da senda, né? É lógico, nenhum conhecimento é perdido, mas pode ser desperdiçado, né? Pode ser desperdiçado. O conhecimento, o saber tem que ser entendido como uma ferramenta e como um recurso para atingir a meta da senda. Isto, exatamente, né? Então, o conhecimento, ele por si só, ele não leva a um bom termo. O que leva a um bom termo é a sabedoria. O conhecimento, ele pode nutrir a sabedoria, né? Lembrando, fazendo só uma digressão, que a nossa tríade superior, didaticamente, vamos dizer assim, ela é composta por vontade, sabedoria e inteligência, né? Ou Atma Buddhimanas, ou vontade, intuição e intelecto. Ora, o conhecimento cognitivo, ele está subordinado ao intelecto. Ele está subordinado ao intelecto. O conhecimento cognitivo, ele pode ampliar, quer dizer, a questão da inteligência, que uma vez aliada à sabedoria, né, vai expandir o processo da intuição, né? E é este que compõe, digamos assim, a alma humana. E é essa alma humana que ela precisa ser nutrida. Então, o conhecimento aqui, ele tem que ser servo da inteligência e da sabedoria. Então, a inteligência e sabedoria, ou seja, a alma humana, é o patrão do mental cognitivo e, naturalmente, do corpo astral e do corpo físico. Dá uma fechadinha na porta, por favor. Tem nos Upanishads tem uma figura que eu não tenho aqui, mas eu vou discorrer sobre ela, né? Platão fala também desta mesma alegoria, que o homem é um conjunto entre uma parelha de cavalos que puxa um carro, uma carruagem. Esta carruagem tem um cocheiro e que conduz um passageiro. E aquilo é apresentado como sendo o ser humano, né? Então, os cavalos representam o nosso corpo emocional, com todo o seu ímpeto, o seu desejo de pastar, de trilhar caminhos incertos, de atender os seus anseios mais irresponsáveis, né? Boa noite. Por sua vez, o carro representa o corpo físico. O corpo físico, se estiver simplesmente sendo conduzido pelos cavalos, sem rédeas, ele será levado a caminhos incertos, né? Quer dizer, o próprio desejo conduz o corpo
ao seu arbítrio, sem qualquer tipo de racionalidade, né? A figura do cocheiro representa um mental cognitivo, mental concreto, na medida em que estabelece alguma condução através de manobras, no sentido de que o corpo de desejo, ou seja, os cavalos, sejam conduzidos de uma maneira mínima, a pelo menos não sair da trilha ou da estrada, né? Mas se esse cocheiro, que aí ele é dual, ele estiver dormindo, o corpo de desejos, que é representado pelo cavalo, vai dominá-lo. Mas ele pode estar desperto na medida em que recebe as ordens do passageiro, no sentido de conduzir o carro a determinado objetivo. Este passageiro lhe representa Atma e Buddhi, ou seja, a vontade e a sabedoria. Então, o ser humano é um ser complexo, né? Que ele é formado por espírito, alma e corpo, né? Se a alma ela estiver desprovida desta essência divina, ela ficará à mercê dos cavalos e, portanto, de nada será útil para o processo evolutivo, né? Então, a questão do discernimento nos remete a toda essa condição. Quem somos? Eu não sou o meu corpo físico, naturalmente, eu não sou as minhas emoções, muito menos esse mental cognitivo. Isso são meramente instrumentos a serviço do meu eu maior, né? Então, nessa parte do livro, ele aborda todas essas questões. Ora, se eu não sou o que sou enquanto personalidade, eu, naturalmente, sou uma expressão da divindade. Então, nós começamos a compreender a vida divina. E compreendendo a vida divina, nós somos remetidos a uma questão de altruísmo, né? Ora, o discernimento, então, ele é muito complexo, na medida em que nós temos que agregar à nossa real natureza, né, todos esses elementos importantes. O livro ele é muito denso, muito importante, porque ele trabalha com questões muito aprofundadas na autotransformação, né? Quer dizer, uma coisa é a leitura linear e outra coisa é a leitura que leva à reflexão dessas questões, né? Por isso que esse livrinho está esgarçado, né? Ele vive praticamente no meu bolso, né? É de leitura constante e de reflexão. Ele serve, inclusive, para o processo de meditação. Naturalmente, nós não estamos dominando todas as condições apresentadas por ele, mas serve com que nós façamos a reflexão de quanto nós avançamos em cada quesito, né? Então ele é além de tudo, é uma bússola, né, de autoavaliação, né? Filosofia da mais alta qualidade, né? Pois Ou é. seja, filosofia, espiritualidade. Espiritualidade. Por isso que ele tem esse formato, né? Agora aqui fazemos uso, né? Está no metrô, no carro não é muito aconselhável não, né? Mas no metrô, na praia, né? Aqui. No carro tem a versão do áudio, né? Mas o interessante é a leitura mesmo, né? Então, discernimento. Este é o ponto mais importante do processo, né?
Então, se nós não tivermos essa condição muito bem delineada, né, sabermos o que é o verdadeiro e do falso, o importante do não importante, o real do irreal, o passageiro do eterno, né, o temporal do atemporal, do não físico para do físico para o espiritual, quer dizer, nós não estaremos com os elementos necessários para que façamos as reais escolhas, reta escolhas, né? Então esse é o primeiro grande membro aqui dos 4 que ele apresenta no livro. O outro, ele fala do desapego, que também é uma nobre verdade do budismo, né? É a segunda nobre verdade, né? Ó, se existe o sofrimento está na relação que nós temos com as coisas, né? E pessoas. Então essa relação de apego é que nos leva ao sofrimento, né? E sempre estamos agregando coisas novas à nossa vida, ou seja, cada vez mais apegados a quanto mais nós temos, né? Mais estaremos apegados. Então o processo de acúmulo, ele não é saudável, a não ser que a conquista das coisas materiais seja para testar o nosso desapego, né? A pessoa que nada tem, talvez não tenha muitos motivos para praticar o desapego, né? Ou não, né? Existe uma historinha budista de um monge que foi visitar um grande príncipe no seu palácio. E esse príncipe tinha bens maravilhosos, né? De muitos valores, peças de arte, ouros, tudo adornado com as mais preciosas pedras, né? Móveis suntuosos. E atrás do palácio existia um grande jardim, muito bonito. E esse príncipe quis ouvir do monge e obter os ensinamentos sobre espiritualidade. E o monge, como da tradição, ele não tem mais nada do que além do livro e da sua cuia de alimento, objetos que ele tinha deixado no salão palaciano. E eles, andando por aquelas alamedas, né, de muitas árvores, filosofando, depois de algum tempo chega um súdito ao príncipe e fala: senhor, o seu palácio foi destruído pelo fogo. E eles não se aperceberam, eles estavam tão absortos na conversa, né? E o príncipe falou: olha, são coisas da vida, tudo é passageiro, né? Isso demonstra a impermanência. E o monge, simultaneamente, falou: mas o que eu vou fazer sem minha cuia e meu livro, né? Então, essa é uma questão de quem era mais desapegado, né? Então, são historinhas do Zen budismo para que nós possamos refletir. Então, necessariamente, quem tem posses não significa que seja mais apegado de quem não as tem, né? Mas é mais difícil, né? Quanto mais tem, mais quer ter, né? Me parece que é um processo patológico da natureza humana, né? A questão do poder, né? Sempre quer ter mais, né? As aparências, parece que a história mostra um pouco da questão das aparências, engano, né? Que as aparências enganam, né? As aparências... Se esperaria que o rei ficasse atrás, né? É. Dele, e não de que o cônjuge que se
se espera mais desapego, né? Se preocupação com os utensílios. Né? Pois existem sempre as más línguas, né, que falam, não, mas ele é tão rico que ele tem outros palácios e não, né? Mas não é assim, né? Quer dizer, a pessoa que é rica e apegada, ela se apega às mais pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Não quer perder nada, né? Muito pelo contrário, quer ganhar cada vez mais, né? Mas enfim. Então, mas o cerne mesmo da historinha é essa questão da... É a questão do desapego, né? Quer dizer, a questão do desapego não está relacionado com as posses, está relacionado com a relação que a pessoa tem com as posses, né? Ora, o dinheiro, as posses, tem que ser visto como um instrumento de ressignificação da vida, né? O que se pode fazer com dinheiro, né, é de uma maravilha fenomenal. A energia, né, que possibilita, né, você constrói hospitais, você constrói escolas, né, você constrói universidades, quer dizer, uma série de creches, bem-aventurança, né, alimentação, quer dizer, toda sorte de importantes obras sociais, né? Você precisa de recurso, de dinheiro. Então o problema não é o dinheiro em si, né? É a relação que nós temos com essas questões. Então o desapego, ela está mais relacionada aqui com a ausência de desejo, né? Ora, o desejo que é a mola propulsora, quer dizer, da questão do apego, né? E o desejo não é só relacionado com as coisas tangíveis, né? As coisas materiais, né? Principalmente com as coisas não tangíveis, né? Que é a questão do posicionamento social, do poder, né, que a pessoa tem sobre o seu semelhante, né, ou as próprias pessoas, né, na medida em que ela mantém uma relação de vínculo, às vezes dita de amor, mas na realidade é de domínio, né, quer dizer, o amor condicionado a determinadas questões estabelecidas pela relação, né. Isso denota apego também, né? Mas por conta de ser originário numa relação de desejo, né? Então, quando se fala de desapego, é o desprendimento mesmo, né? É o desprendimento de tudo, né? Então ele estabelece alguns pontos interessantes, né? Então, quer dizer, na nossa relação com a vida, nós temos que nos colocar a serviço. Está dando para ler lá? Está pequenininho, né? Eu tenho dificuldade. Mas eu acho que na web sai melhor, né? É que como são muitas folhas, esta árvore acaba ficando pequenininho, né? Qual o total? Não chegamos nem na metade ainda, né? Estou tentando contar, parece que deu 30 ou 29, alguma coisa assim. O que A quantidade de galhos totais. Tem bastante, viu? Mas uma coisa importante do discernimento também é não contar as vidas que nós temos pela frente, né? E sim manter o foco no processo, né? O caminhar, né? Olha, nós já caminhamos aqui um terço praticamente, né? Menos, né? Uns 30%, uns 25% do caminhar, né? Mas o caminhar pode ser acelerado, a gente vai ver aqui, né?
Porque quando você entra para a senda, se a pessoa quiser acelerar o processo, pode, né? Se ele se tornar um aceito pelo mestre, né? Um discípulo, ele acelera o seu karma, né? Então, aquilo que estaria previsto para viver centenas de vidas, ela pode ser reduzida a 2, 3, né? Agora, quem está disposto a acelerar o seu karma, né? E acelerar o seu karma aqui significa um processo de vida solitária, né? No que tange à vida da matéria, ou seja, é entrega à espiritualidade incondicional, né? Então a pessoa tende a não ter posses, aí é o desapego total mesmo, né? Tende a não ter relação de vínculo com pessoas, né? No sentido materialmente falando, carnalmente falando, né? E que pode ser acelerado esse processo. Então, na relação do desapego, né, uma coisa muito importante é nós nos pautarmos, né, as relações por esperarmos algo em troca. Isso é inerente ao homem, né? Quer dizer, ele é educado dentro desta doutrina, né? A própria avaliação escolar, ela é mensurada desta forma, né? Você estuda para ter uma recompensa em notas, em galgar o ano seguinte, né? Então, uma relação de recompensa, né? Então, a questão do desapego é também não ter nenhuma expectativa de reconhecimento pelo trabalho feito, e de nos colocarmos a serviço mesmo, né? Muitas vezes a pessoa ela começa a trilhar a questão e existe um anseio pelo desenvolvimento de poderes psíquicos, né? Ora, os poderes psíquicos são inerentes à evolução espiritual, mas eles não devem ser avidamente buscados como um fim neles próprios. O poder psíquico é um atributo, é um ferramental, é um recurso que vem com o processo evolutivo no seu devido tempo. E sempre deve estar ordenado ao serviço e melhoria do outro. Né? O que vocês têm a comentar sobre essa questão? Sobre o poder psíquico. Quando a pessoa está preparada, Ele se manifesta. Agora, quem trabalha ganhar com o universo, ele não tem essa manifestação. pois é, Toda a força extrasensorial é conhecimento, aliás, tudo na vida. tudo na vida, né? Agora, quem tem esses poderes, né, a responsabilidade imputada ela é muito maior. Porque o que a pessoa vai fazer com esses poderes? A não ser... Esse aqui? Lá no fundo, por causa do barulho da rua e do ventilador, por causa do Tá. calor. É como no caso do desapego, na vida prática, seja no lar, na família, no lar, da família, nos negócios, aonde quer que seja, qualquer instituição que agir de forma possessiva está fadada ao fracasso. Isso. Não sobrevive. É um dos piores obstáculos na vida do ser humano. Digamos que seria uma espécie de ferrugem para o progresso, seja familiar, comercial, qualquer que seja o tipo de empresa, estatal, mista, e também de si. E se eu tento barganhar com o universo para usar determinada força psíquica para determinado objetivo,
eu vou fracassar. O universo sempre conspira, segundo dizem, né? A favor de quem merece. Ou contra, né? Ou contra. Então, É tenha... como as águas É, e o rio. Eles vão sempre em sentido ao mar. é. Eles não vão contra o mar. O destino de toda a água é chegar no mar, depois evapora, vira chuva e sobe para lá. E assim é todo o conhecimento, todos os sentidos. Quer dizer, a proporção que a pessoa vai merecendo é como as pedras na rosa desabrochando. Ela vai exalar perfume e exibir beleza. Só que abaixo daquelas pedras tem uns espinhos para os apressados espetar os dedos. Exatamente. E precisa ter muito cuidado aquele que faz pedidos ao universo, né? Porque ele poderá atender. E talvez o atendimento não seja aquele o esperado, né? Ou pelo menos ao longo do tempo, né? O homem mais sábio que se vê falar foi Salomão. É. E que ele pediu sabedoria para ter discernimento diante de determinadas situações, né? E é uma coisa importantíssima, o conhecimento, o saber discernir isso daquilo, né? Mas os lírios do campo, nem Salomão se revestiu de tanta beleza, né? Sim. Então a pureza que existe na natureza e dentro da nossa do nosso próprio coração, né? Que é o que importa, né? O todo despertar psíquico, ele vem pela pureza. Pela pureza de intenção, Da né? forma de ser Isso, e agir. isso. Da forma de ser e agir. Se a pessoa não merecer o despertar psíquico, ele nunca vai ter esse privilégio. Vai ser sempre uma pessoa desejando. Aí eu queria ter isso para fazer isso. Pois é. Então, ele nunca vai chegar lá, porque o universo não está para manter os caprichos pessoais, os desejos ociosos dos mortais. Né? Pois é. Então ele tem que estar subordinado, fizer um serviço altruísta, né? A pureza para poder Isso. merecer. Aí ele tem aquela manifestação, né? Tudo bem do que a gente entende. Né? Exatamente. Nós temos que nos colocarmos a serviço do plano, né? A serviço do plano. A questão também das falsas aparências, né? A pessoa tem querer aparentar aquilo que na realidade ele não é na sua essência, né? Tem gente que quer ser, gente que né? Pois é. A gente olhar para uma ceja de flor, dentro dela pode ter uma serpente oculta, pode ter um espinho, pode ter um monte de coisa indesejada na ceja de flores. Então, às vezes as coisas não são aquilo que parecem ser. Então, nós temos que ser realmente puros, né? Serviçais e autênticos, né? Dentro de nós mostrarmos o contorno daquilo que somos na realidade, né? E todos nós temos virtudes. O grande problema é querer ter virtudes não ainda desenvolvidas, né? Vamos demonstrar as virtudes que nós temos, né? Todos nós temos dons divinos, né? Para ele se manifestar, eu penso que só diante da simplicidade. Da simplicidade, sem Muita dúvida. gente chama humildade, eu chamo simplicidade. Porque uma criança causa admiração de ela chega pela simplicidade. Pela espontaneidade. De simplicidade. Isso. Se nós subirmos uma imensa montanha, quando estiver no topo, só resta uma coisa, contemplar. A gente vê assim o poder do mar, a força, a grandeza. Porque ele teve a simplicidade de se colocar alguns centímetros abaixo do nível dos rios e de receber toda a sua força. Boa figura, né? Se ele estivesse acima do nível dos rios, ele não teria a grandeza que tem.
Mas às vezes é aí onde está o versículo dos pequeninos. Não são tão pequeninos quando a gente pensa. Fala, nós não somos pequeninos. Fala sobre nascer de novo, né? Voltar ao ventre materno. É nascer em forma de pensar. Por isso que nós nascemos puros, simples. Com o tempo, vamos alimentando o egoísmo e ocultando o mestre interior, o anjo de guarda, mentor espiritual, como queira chamar, né? Nós vamos colocando vendas. E o objetivo chega uma hora que o cara cai a ficha e ele vai trabalhar para voltar ao estado de pureza, se reintegrar. E aí cai no outro versículo que eu e o Pai somos um. Voltou a unidade absoluta, né? Este é o grande objetivo final aqui aos pés do mestre, né? Uma vez comprei uma boa quantidade desse livro para presentear as pessoas que auxiliaram a função, né? É verdade. Ontem no filme que eu ia ficar, eu chego com uma pessoa e disse, e essa pessoa podia que desse que sobrou, que pode levar. Bom, ele fala também de não interferir nos assuntos alheios, né? Esta é uma questão muito importante, né? Nós não damos conta nem dos nossos problemas, né? Nós queremos... Nós estamos muito incapacitados de administrar a nossa própria vida e queremos orientar os outros, né? Então, a não ser que nós sejamos chamados, né, e com muita parcimônia, muito cuidado, podemos aconselhar naquilo que for necessário, né? Caso contrário, é bom sempre nos mantermos equidistantes do problema alheio. Isso não significa ausência de compaixão, né? Mas podemos nos colocar numa postura receptiva a dividir o problema do outro, né? Mas nunca tentar sermos o capacitados para dar uma orientação, né? Porque nós não estamos vivendo a situação, né? Se fala muito da empatia, né? Quer dizer, a empatia é a condição que nós temos de colocarmos na posição do outro. Mas a decisão sempre será uma prerrogativa do outro, né? Até porque aquele obstáculo é para a evolução dele. Pois é. É necessário. É necessário. Se alguém dá uma mãozinha, não houve evolução. Não, eu acho que a mão é no sentido de procurar dividir o problema, né? Dar o ombro amigo, né? No sentido de até ouvi-lo. E aí entra no próximo passo, que é ouvir e pouco falar. Isto é uma questão até que se coloca para nós que falamos aqui, né? De vez em quando eu faço essa pergunta, né? Será que eu não falo demais? Né? Agora eu queria lembrar de um provérbio, um versículo que diz: se aquilo que o homem vai dizer não é mais belo do que o silêncio, ele não fala. O silêncio é uma beleza ainda. É uma força poderosíssima e bem usada, né? Pois é. Não ofende ninguém. Bom, desapego. Essa questão do desapego, ela me parece que ela é mais complexa na medida em que nós temos que nos desapegar com a nossa própria autoimagem distorcida, né? Eu acho que o desapego, como eu havia falado, quer dizer, das coisas tangíveis, já é uma missão um tanto quanto dantesca, né? Mas o desafio maior é o desapego da nossa própria personalidade, né?
a nossa necessidade de brilho, de admiração, de recompensa, de aplausos, né? Este é o grande processo, né, que temos que trilhar, né? Ou seja, a vaidade, né? Quer dizer, trabalhar essa questão da vaidade, né? Que também é desejo, só que num nível mais sutil. No nível mais sutil, né? Os nossos defeitos, eles sempre partem de um processo mais grosseiro para um mais sutil, né? Quando você pensa que venceu, ela é como o processo da sombra, né? A sombra, ela tem que ser enfrentada, encarada. Nunca jogado debaixo do tapete, né? Porque de uma forma ou de outra ela vai se reapresentar de uma outra forma. Então, nós temos que trabalhar o objeto em todas as suas dimensões, em todos os seus lados, né? Em todas as suas formas. Ela sempre vai aparecer de uma maneira mais sutil, e a maneira mais sutil é a questão da vaidade, né? Estou falando isso não de cátedra, eu estou apenas fazendo uma apresentação do livro. Esse é o grande problema daquele pretenso orador, né, que acaba entrando nessa questão da falsa aparência, né, de aparentar uma coisa que na realidade não é. Então o expositor, ele talvez tenha uma responsabilidade maior porque já leu isso e fala, meu Deus, o quanto eu não evoluí ainda, né? Então, essa questão de ouvir, né, e pouco falar, é complexa, viu? Porque a gente é uma matraca, né? Então, a gente tem que sempre pensar antes de falar. E o falar, muitas vezes, a gente fala algo inconsciente, mas uma vez falado, aquilo tem uma representatividade muito grande. Então, é dito no livro que nós temos que falar aquilo que é verdadeiro, não é ou, é verdadeiro, útil e amável. Então, se você não vai falar algo que não seja verdadeiro, mas que é verdadeiro, mas não é amável, e pode ser até útil, não deve ser dito. Quer dizer, você tem que atender os três elementos. De novo, quais são os três? Verdadeiro, amável e útil. Né? Se for verdadeiro, amável, mas não for útil, é uma fofoca. Né? Mas ainda que seja amável, mas uma fofoquinha. Que utilidade ela vai ter? Nenhuma. Né? Essa talvez seja menos letal, né? Mas se é uma coisa útil, amável e não verdadeira, não vai ser amável, né? Mas se não for verdadeira, ela já... aí é uma falsidade, né? Então ela tem que contemplar esses três atributos, né? E eu penso que nós, na nossa fala do cotidiano, talvez mais de 90% não se enquadra dentro desses atributos, né? Podemos falar coisas verdadeiras, mas inúteis e nada amáveis. Que aí entra a fofoca maledicente mesmo, né? Ou a intriga, o jogo que existe de conspiração, o jogo, as tramas, né? Toda sorte de negócios onde você só enaltece os atributos positivos do seu produto, você omite as deficiências, né? Você não está sendo verdadeiro. Então, a nossa fala, ela é comprometida, porque nós não observamos isso, né? Agora, na medida em que nós pensamos e falamos,
coisas que não estão relacionadas com esses 3 pressupostos, nós estamos entrando em conflito com a nossa essência divina, né? Bom, boa conduta, isso também tem uma correlação com o budismo, né? Quando fala lá de reta visão, né? É a reta fala, reta ação, né? Reto pensar, nós estamos falando de boa conduta, né? Aí a boa conduta, ele talvez seja o capítulo um pouco mais extenso, ele fala de domínio da mente. A boa conduta, no caso, se a gente fosse aproximar do termo mais budista, seria a reta conduta? É a retação. A retação. É, a retação. Mas para você ter retação, você tem que ter o reto pensar, né? E o reto falar. A gente já falou aqui, ouvir e falar, e pouco falar, né? Mas antes de falar, você tem que pensar. Tem que pensar de forma correta, falar de forma correta e agir de forma correta. Naturalmente, o agir é a exteriorização daquilo que é falado. E o falado é a exteriorização daquilo que é pensado, né? Então, você pode pensar mal, mas você não fala e não age mal, já é um processo de avanço. Agora, se você pensa mal e fala mal, mas não age mal, já tem um processo diferente. Agora, se você pensa mal, fala mal e age mal, ou seja, se você age mal é porque falou mal e pensou mal, né? Existe um encadeamento de eventos aí, né? Então, aqui a boa conduta, ele fala domínio da mente. Ora, se eu não consigo estabelecer uma relação de estrutura mental que conduza a dar uma lida construtiva com essas questões, e nada vai valer. Então, dominar o temperamento, o primeiro ponto, né, que é o mais baixo ali, né? Dominar o temperamento. Ora, eu tenho um temperamento irascível, eu tenho que ter consciência disso e pautar a minha conduta para que eu seja um pouco mais paciente, né? Eu sei que o temperamento é uma coisa difícil de ser mudada, mas com um trabalho firme de dedicação você pode controlá-lo, né? Manter a mente calma, porque a certeza, se nós temos o discernimento que antecedeu, sabendo que isso daqui é transitório, tudo passa, né? O mal que nós estamos vivendo, ele é transitório. Então, não há motivo para desesperança, para impaciência, né? A tempestade passa. Fala que também não pode ceder à tristeza e ao desalento. É dito no livrinho que não lhe é dado direito à tristeza, né? A tristeza também é uma questão circunstancial, a não ser que seja uma patologia, onde a pessoa entra num processo de depressão que precisa ter um tratamento médico, né? Mas o que levou à depressão, quer dizer, inicialmente foi um processo de tristeza profunda, né? Que deveria ter sido evitado. Então, se a pessoa tem discernimento, desapego, ele tem que trabalhar essa questão também, né? Dominar o pensamento. Quer dizer, o pensamento talvez seja o mais importante, né? Porque o pensamento, se você domina o pensamento, o reto falar e a reta ação
será uma consequência, né? E preservar a mente do orgulho. Nós já falamos lá, né, de evitar falsas aparências. Ele está relacionado também com essa questão. E também está relacionado com o discernimento quando nós falamos do corpo e seus desejos. Só que da mesma forma que nós temos que trabalhar a questão do desejo, que é o corpo emocional, a mesma coisa aqui do domínio da mente, nós estamos falando do equivalente, é trabalhar o corpo mental, né? Quer dizer, trabalharmos tanto os cavalos através das rédeas do cocheiro, como o próprio cocheiro, né? Na realidade, nós temos que ser identificados com o eu, né? A gente daqui a pouco vai falar da confiança em si mesmo. Mas a confiança em si mesmo não é relacionada à personalidade. Confiança a si mesmo dentro da perspectiva de que nós somos a divindade. Então, confiança na nossa capacidade divina que nos nutre, né? Que é a Atma Buddhi, através de manas. Domínio da ação. Ora, se eu penso, eu tenho que ter uma reta ação. Ou seja, traduzir o pensamento em ação virtuosa. Não esquecer os deveres comuns. Ora, nós temos na nossa vida uma série de responsabilidades que remetem a deveres profissionais, deveres para com a educação de filhos ou de netos, né? Ou da própria família, que uma vez desperto todo esse universo da espiritualidade, nós não podemos negligenciá-los, né? Não é fazer como os apóstolos, né? Que abandonaram as suas mulheres, isso é metafórico também, né? As suas famílias para seguir Cristo, né? Tem aquela passagem, né, que a pessoa de muita riqueza, né, um jovem muito rico, desejoso de seguir os passos de Jesus, chega para ele e fala: mestre, o que tenho que fazer para seguir, para te seguir? Ele fala: é simples, vende tudo, né? Ó, se fosse por aí, ele poderia vender e investir em dólar, né? Ele poderia, depois, se não desse certo, voltar e ele teria os ativos circulantes, né? Mas não, mas Jesus vai mais além. Vende tudo e entregue aos pobres, e aí sim me siga. Então, é um trabalho de renúncia, né? É o desapego total, né? Isto que é necessário. Mas no nosso estágio, penso que ele fala não esquecer os deveres comuns, quer dizer, os deveres para com pessoas e para com as nossas responsabilidades. Mas aí vem, não tomar novos deveres mundanos. Para por aí, chega, né? O que você tem já está de bom tamanho, porque agora se dedica à trilha, se dedica à senda. Paulo falava também, né? É melhor não casar, mas se casar, assuma os deveres com a sua família, né? Se já casou, você tem deveres, né? Deveres. Então, exemplo dizendo que quem ainda não sabe cuidar da sua própria casa não pode cuidar da casa de Deus, né? Se a gente levasse para o sentido já da questão da senda, né? Se você não está cumprindo com seus deveres, no contexto moral, né? Levando em consideração a sua própria família, você não cumpre com seus compromissos, como é que você vai cumprir com a senda, né?
Pois É é, muito mais pesado. muito mais pesado, né? Quer dizer, um passo de cada vez, né? Ele fala também de tolerância, né? Que nós já comentamos aqui, né? Então, esse é um sentimento que deve ser sempre nutrido, né? E é tão difícil, porque como nós temos pressa nos acontecimentos das coisas, né? Temos que cumprir prazos, calendários, né? Cronogramas. Normalmente não se é dado a negligenciar essas questões, né? Então a tolerância está relacionada com a paciência também, né? A impaciência leva à intolerância. Agora, a tolerância aqui, ela tem que ser vista sob o ponto de vista da indulgência para com o outro, né? Não a autoindulgência. Para conosco, nós não podemos ser tolerantes, né? Outra coisa que nós não podemos ser tolerantes é para com as injustiças, como a gente vai falar um pouco mais à frente, as injustiças, a crueldade, principalmente contra os inocentes, ou principalmente contra aqueles que são injustamente atacados, né? Isso nós temos que ser diligentes, né? E sair em defesa mesmo, né? Então, mas não é essa tolerância que está sendo abordada, é a tolerância nas relações, né? Libertar-se de superstições e fanatismos. Muitas vezes a gente tem, por crença, valores ou até cultura religiosa, determinados embotamentos, né? Mentais que levam a não tolerar o outro, né? Por exemplo, uma pessoa que professa uma religião não compatível com o nosso credo, nós, talvez a maior forma de intolerância é essa, né? É cultural, né? Você vê na Europa agora, quer dizer, todo esse acirramento provocado em função dos processos migratórios, né? Determinados países tomando posturas até muito duras em relação ao outro, né? Tratando as pessoas como se fossem animais, né? Indesejados, ou que fossem portadores de doenças infecto-contagiosas e coisas que o valha, né? Quer dizer, o homem tem muito a aprender ainda, né? O que é isso? Intolerância humana. Eu tolero desde que ele fique lá. Quer dizer, a comunidade europeia, isso que está acontecendo, é até uma oportunidade de rever muitos valores que foram nutridos lá, né? A questão daquele menino que morreu afogado lá na Turquia, né? É emblemática. Aquilo lá, de certa forma, foi útil, né? Se é que uma morte pode ser considerada útil, principalmente de um menino de 5 anos, né? Mas despertou a humanidade para essa questão, porque estava sendo negligenciada pelas potências, né? Na medida em que, e ainda está, mas penso eu que deva ter melhorado um pouco essas relações. Mas nós vivemos num mundo em que o ninho da serpente está sempre sendo chocado, né? Que pode voltar, quer dizer, à tona todo o ódio racial que nós vivenciamos no século XX, né? Com a doutrina neofascista e tudo mais, né? Que praticamente assolou o mundo, né? Então, nós nunca deixamos de ter faxinas étnicas em todo esse período. Isso tudo é questão da intolerância humana, né? E abençoado o Brasil, que apesar de termos intolerância aqui, nós vivemos sob a égide de uma visão, né, redentora da humanidade.
Ainda aqui nós temos a concórdia entre as raças, a miscigenação e a tolerância. Não tenho dúvida que o Brasil é o grande artífice da fraternidade futura, né? Apesar de tudo que nós estamos vivendo, né? E ser amável em tudo, né? O brasileiro perdeu um pouco essa natureza em função da crise que está vivendo, mas a amabilidade existente, intrínseca no coração do brasileiro, o brasileiro, não estou falando o ser humano como um todo, ele é bom, só que por questões culturais e de tradição, ele acaba endurecendo os seus corações, né? É isso que nós não podemos deixar acontecer aqui no Brasil, né? A gente vê muita manifestação, poxa, mas nós estamos sendo invadidos por estrangeiros. Ora, e quem somos, se não estrangeiros? Que um dia, no passado, nos aportamos aqui, né? Essa é a terra da promissão. Então, quer dizer, quando nós chegamos a esse ponto, inclusive o livro cita essa colocação de Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, 13:11. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, porém, quando me tornei homem, abandonei os modos infantis. Então, a nossa responsabilidade enquanto indivíduos humanos, uma envergadura amadurecida espiritualmente falando, não nos permite a conduzir as nossas ações de uma maneira infantil. É o que nós observamos no mundo, né? A infantilização, ela assola ainda a humanidade, na medida em que as pessoas estão apegadas à sua condição da personalidade, das suas idiosincrasias, né? Dos seus valores errôneos, que muito tem o que aprender, né? Aí fala-se também de contentamento. E o contentamento aqui em relação ao karma, né? Nós temos que suportar o nosso karma, mesmo porque o nosso karma foi, em geral, né, na sua grande maioria, pactuado por nós próprios. Nós fizemos um contrato. Apesar de nós não lembrarmos o momento da assinatura do pacto, né? Não é uma assinatura cunhada de uma maneira convencional, como nós conhecemos, mas é uma assinatura que está gravada no nosso coração, no nosso átomo causal. Isso foi tratado lá pelos senhores do karma. E se foi pactuado, é como se diz, né? O que está contratado não é caro. O que é lei. Não, o que está contratado não é caro. Contratado. Não é caro. E não é barato. É o justo. É o contrato, né? Muitas vezes a pessoa assina um contrato, isso em termos de negócio, e depois se arrepende. Mas o contratado não é caro, foi o que você acordou, né? E não adianta falar, mas eu estava numa condição fragilizada e aceitei. Aceitou porque aceitou. Muitas vezes a pessoa não dá conta do karma, né? E se mata, né? Mas não é disso que o livro fala, não. Suportar o karma com alegria. Porque você tem consciência de que o karma que você está resgatando, vamos dizer assim, nesta vida, é o do merecimento, por conta de vidas anteriores. E nós estamos falando do karma maduro, né? Não é o karma acumulado, é o karma que estava pronto a ser trabalhado nesta vida.
Agora, nós temos que aceitar com regozijo, apesar de ser dolorido muitas vezes. Mas se nós temos a confiança de que tudo passa, ele também passará. E também a questão do sentimento de posse, né, que nós já falamos, mas aqui é da posse mais sutil, né? É a questão da vaidade. Contentamento com o que nós realmente somos e podemos chegar, né? Aliás, já somos, mas não reconhecemos em todos os seus contornos. Esse reconhecimento que a gente pode chegar num grau de compreensão. E aí fala de perseverança, né? Na realidade, o livro fala de unidirecionalidade. Mas essa palavra, ela não é usual dentro do português. Manter unidirecionamento, ou seja, manter foco. Agora, para você manter unidirecionamento e foco, você tem que ter perseverança, você tem que perseverar. Ou seja, insistir. Ah, errou? Acerta. Não acertou? Repita. Uma hora você aprende. É pelo exercício do não acerto que você acerta. Este é um atributo mais difícil de ser observado nas pessoas. As pessoas normalmente abandonam. Tentam 1, 2, 3 vezes e abandonam. O inventor da Xerox bateu em portas centenas de vezes e sempre recebia um não para o seu invento. Ele não tinha capital, até que chegou na Xerox. Thomas Edison, como? Thomas Edison também falou, poxa, aqui o senhor conseguiu. Ele falou, consegui, mas depois de ter queimado mais de 1000. Isso é que diferencia as pessoas, né? A perseverança. Então, foco no trabalho do mestre. A perseverança aqui, naturalmente, nós estamos falando de coisas mais... Não a invenção da lâmpada, né? Isso foi um bálsamo. Isso, é uma gota, né? Mas o que se fala aqui é perseverar no trabalho do porvir, né? Do porvir espiritual. Então, foco no trabalho do mestre. Ora, se nós entendemos que estamos a serviço do plano da evolução, nos trilhamos no caminho do desapego, melhoramos a nossa condição mental e a nossa ação, conduzimos a nossa vida com tolerância, o contentamento, nós temos que perseverar não nas coisas triviais da vida, do cotidiano, do mundo, né, da vida mundana, e sim para as causas nobres, como instrumentos a serviço dos mestres, né? Então, o foco ele tem que ser direcionado, unidirecionado ao trabalho do mestre. Qual é o trabalho do mestre? Arregimentar mais almas ao plano da evolução. O plano da evolução é inexorável, ele vai se cumprir. Só que quanto mais adesão tiver, mais acelerado será o processo. E aí menos dor. Menos dor, menos sofrimento. Não, o sofrimento ele é inerente ao processo kármico, né? Mas o karma ele não precisa ser uma relação bipartite, né? Que você tem isso e aquilo. Ele pode ser neutralizado pela ação do amor. Se você tiver um amor universal, o karma se dissolve.
Porque a função do karma não é a lei da harmonia, não é a lei do ajuste, né? Não é um atributo de punição, e sim de ressignificação. Então, se você tem um processo de amor irradiante para todos os corações humanos, você acaba com karma. E você acaba... Funciona como crédito na conta corrente, sai do VP. Pois é. É que as pessoas normalmente pensam o karma, eu também não sou expert em karma, né? Mas como se fosse uma coisa, uma conta corrente, não é débito e crédito, não funciona assim. Porque senão essa conta não fecha, né? Essa palavra nossa, perseverança, ela vem de uma preposição mais aquele adjetivo severo, né? Tem dela a questão de a severidade, né? É, eu não conheço. Você tem que ter uma postura severa. Severa, um propósito. Um propósito. É. Não pode abrir uma vista. Pela severidade, né? Pela firmeza. Esse per aí por, né? Pela severidade. Na meta, né? Na meta, isso. Agora, a meta ela tem que ser legítima e virtuosa, né? A perseverança ela pode ser trilhada de uma maneira vil, né? Mas estamos falando aqui, ó, perseverança com foco no trabalho do mestre. Dedicar a atenção para fazer o trabalho, mas que trabalho? O trabalho dos mestres, né? Então tem que ter essa dedicação. Pensar no resultado do trabalho, por exemplo, muitas vezes a pessoa ela faz o trabalho, mesmo o trabalho nobre, mas aí a gente volta na questão da vaidade, ela fica pensando nos resultados, né? A gente às vezes fala aqui na teosofia, é barganha. Pois a gente fala de teosofia, poxa vida, a gente não consegue ampliar os nossos quadros, e daí? É bom, é ótimo, quer dizer, que a gente pense também, não no sentido de termos nas nossas fileiras grandes quadros quantitativos. A gente quer no sentido de que o trabalho seja repassado para gerações futuras, né? É essa a nossa intenção. Mas esse resultado não se mede pelo número, pelo quadro, pelo efetivo, né? E sim, aliás, esse nem deve ter em mente esta meta, esse resultado. O que nós temos que fazer aqui eu tinha falado de empatia, é nos colocarmos na condição do outro, né? Agora imagine uma empatia invertida. O que é empatia invertida? Não, é o outro se colocar na nossa condição. Você viu pelo prisma negativo, né? Mas o prisma positivo, né? Se eu sinto empatia pelo César, né? Eu me colocar na condição dele enquanto ele está com uns problemas, ou não, né? Ou mesmo na bem-aventurança. Poxa, o que o César está sentindo nesse momento? Mas eu tenho que pensar, o que eu estou fazendo, se eu fosse o César, como eu iria pensar nisso, né? Como eu iria... não tem essa palavra, mas é empatia ao inverso, né? Então, é o que nós temos que fazer aqui, olha, pensar no resultado do trabalho como se o mestre viesse vê-lo. Então, a gente... simpatia, mas simpatia Não, simpatia digamos assim, é um atributo onde nós colocamos em harmonia com o outro, né? Quer dizer, empatia se colocar na condição do outro, né? Agora, esta condição, não sei se tem uma palavra para designar isso, né? Mas é como se o outro estivesse
na nossa condição, né? E é isso que nós temos que ver, né? Se nós estamos fazendo uma coisa, não importa, pode ser o cotidiano. Nós terminamos e não vamos pensar no resultado que aquilo terá, mas, puxa vida, se o mestre viesse ver isso aqui, né? Como ele faria? Ou se eu fosse o mestre, né? Quer dizer, sem nenhuma pretensão, né? Como eu gostaria que isso fosse feito? Então, isso proporciona um esmero naquilo que nós estamos fazendo, né? Não é o resultado, mas é um processo de avaliação do quanto nós fizemos o trabalho perfeito, né? Por exemplo, ainda que seja para lavar a panela, vamos lavar a panela como se o mestre chegasse aqui e falasse, puxa vida. Seria a empatia reflexiva, porque aí ele está fazendo... Pode ser. Empatia reflexiva, olha aí, um neologismo que está legal. Empatia. Até que te desculpa se tem a palavra exata. Pois é. Né? E aqui é interessante a gente pegar, porque isso daqui é a visão, à primeira vista, oriental, mas não é. Isso é o grande fruto da grande fraternidade branca, né? Que, portanto, não é local, isso habitos universais. Mas para fazer um paralelo com o cristianismo, e mesmo o Velho Testamento, Eclesiastes, né? A gente vê correlação, né? Então, em Colossenses 3:23 fala, né? Tudo quanto fizeres, faze-o de coração, como sendo para o Senhor e não para os homens. Então nós temos que fazer as coisas como se fosse um presente à divindade. Eu estou fazendo aquilo em nome de Deus, né? A abordagem é outra. O seu trabalho não é focando no resultado, mas ele será visto de uma outra forma. E não importa como seja, o importante é que você fez em nome de Deus. Como Teresa de Calcutá tinha isso em mente, né? Tinha isso em mente. Pois é. Pois é. Faço também. Por isso que eu citei a Madre Teresa de Calcutá, que é o exemplo que nos atinge de uma maneira mais presente, né? Porque ela foi nossa contemporânea, né? Mas é um São Francisco. Existem muitos exemplos de mártires, né, cristãos e dentro do universo indiano que são mestres, né? Que nos legaram esta vida, né? Esse exemplo de vida, né? Eclesiastes 9:11, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com toda a sua força. Né? Nós temos que esmerar, né? Aí, ainda dentro de boa conduta, nós temos a questão da confiança. Confiar primeiro no mestre. Olha, mestre, mesmo você não tendo tido a felicidade de ter o contato direto com ele, ou pelo menos consciente, né? O simples fato de você ter a certeza da existência dele já é um bálsamo. E isto me consola. O mestre, eu não sei se foi falado no encontro passado aqui, né? Não sei quem foi o Osmir que falou sobre os mestres. Isso. Foi o Osmir, né? Eu não sei se ele falou isto que eu vou falar. O mestre, ele tem realidade por si. Mas antes de tudo, ele é um arquétipo. Ele falou isso? Ele é um arquétipo no qual nós temos que nos inspirar. Né? Por trás da figura,
da figura do mestre está um arquétipo. É um tipo primordial que nós temos que moldar o nosso eu humano, a nossa alma humana, né? É um modelo que nós temos que seguir, né? Então, agora, o mestre ele tem existência por si. E se nós compreendermos e aceitamos isso, não de uma maneira dogmática, aqui não existe dogma, mas de coração, né? Nós fazemos o pacto com ele, né? Apesar de nós termos falha, nós temos certeza que haverá o perdão. Então, a confiança no mestre é primordial. E a confiança em nós mesmos não enquanto pessoas vivendo essa personalidade, pessoas divinas, que somos, ainda imperfeitos, né? Então, esta relação da confiança, ela é fundamental. Fala, César. Nos Evangelhos, tem aquela parte da ascensão de Jesus, depois da morte, a ressurreição, ele vai se despedir dos discípulos, e num dos Evangelhos tem uma citação que fala assim, no finalzinho assim, os pastores gostam muito de citar esse tempo, né? Eles que estão convosco até a consumação dos séculos. Né? Então, enquanto nós levávamos em consideração que Jesus era um mestre de sabedoria, ele estava levando em consideração isso. Mesmo que ele não tivesse, mas ele já deixou um exemplo como mestre, né? Que foi nos 3 anos vendo aquele discipulado seguindo desse meio, e que mesmo na ausência deles, com o aprendizado que eles já tinham o exemplo do mestre, né? Eles poderiam ir adiante. Mas quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe que provavelmente Jesus está se referindo a essa questão do arquétipo. Já foi deixado, por exemplo, tem um arquétipo aí, trabalha em cima disso, vai. Isso. É esse estou convosco, é isso aí. Exatamente. Exatamente. Bom, então nós vimos aqui o discernimento, o desapego e boa conduta. Agora tem o outro que na realidade não é uma rama da árvore, né? É a própria árvore, é o tronco, né? Que é o amor. São 4 qualidades que nós temos que ter, né? O discernimento, o desapego, a boa conduta e o amor. Mas sendo que o amor, eu diria que é o tronco, é o que dá sustentáculo à própria árvore, né? Sem o amor, você não tem... E o amor aqui ele tem que ser compreendido não na acepção mundana da palavra, né? Eu amo, né? Uma mulher, a mulher ama o homem, né? Eu amo aquilo que faço, não é esta conotação. O amor é um sentimento nutrido de forma incondicional, difusão com o outro. É um paradoxo. Ao mesmo tempo em que você deseja se fundir ao outro, ele representa dissolução. Percebe? Então, se representa dissolução, como pode ter condição? Então, tudo que é condicionado, naturalmente, não é amor. Então, dissolução por quê? Porque no que vai integrar, vai desaparecer. Vai desaparecer. O que seria individualidade. Isso. Certo. O amor, tudo vence. Tudo suporta, Tudo. O amor. Nessa direção, né? Isso. Talvez o mais poderoso cicatrizante do ser humano nisso, né? O amor. Cicatriza as feridas da alma. O amor perdoa, o amor não discrimina, o amor aceita. Ora, se eu perdoo, se eu aceito, se eu não discrimino, se eu tolero, né? Isto é amor. Ou seja, é como se eu tivesse dissolvendo os meus elos com a minha
com os meus desejos, né? Com a minha, com o meu anseio intelectivo, quer dizer, a minha própria personalidade, ela se subordina a esta questão maior que é a entrega, né? A entrega incondicional ao todo é amor. Agora, esse sentimento, ele se desdobra em questões menores, né? Então, quando existe a necessidade de estabelecer um elo carnal, tem algo de amor ali, porque funde, né? Quando eu pego uma criança, um animal que seja, né, e que eu gosto muito, o que eu faço? Eu aproximo, principalmente do lado esquerdo do coração, como se estivesse fundindo. É como uma mãe faz, né? Ela praticamente inconscientemente é como se estivesse incorporando aquele ser, né? Isto é uma manifestação de amor, mas não é este amor que nós estamos a referir, que é um amor maior, né? Então é esse amor que ele aborda aqui. Então, ele fala de 3 pecados, né, que podem aviltar o amor. 3 pecados que são contra o amor, né, que é a crueldade. Né? Então, crueldade é tudo aquilo que leva à dor, né? Tudo que leva à dor e não atenda ao outro, né, no sentido de auxiliá-lo, isso é crueldade. O que se observa hoje na Europa, né, é crueldade que está sendo feita com os sírios, com os africanos que lá aportam, né? Na Ásia também, em Mianmar, está acontecendo a mesma coisa. As pessoas desesperadamente procuram outras paragens, né, e são rejeitadas pela Malásia e outros países, Singapura, que tem as melhores condições, né, Indonésia. Então, essa crueldade, ela se estende a diferentes manifestações, né, aos próprios animais. Será que Né? essa palavra cruel está se referindo ao que é cru, que seria intragável? E quem passa por isso tem essa sensação, né? Você passar por uma desgraça dessa é uma coisa que é cruel. A etimologia talvez seja essa mesmo, né? Essa sensação. Uma coisa crua, né? Tem que aguenta, a não ser que seja índio, que gosta de coisas cruas, mas a gente, o ocidental, cozinha tudo, tempera tudo, né? Tem que engolir tal coisa, assim, é insuportável. Insuportável, né? Ele fala também de outros pecados, né? A maledicência e a superstição. Então, a questão do amor tem que abarcar, quer dizer, a negação desses pecados, vamos dizer assim, né? Então, no caso da superstição, seria em que sentido? Então, a gente vai chegar lá, né? Ainda tem mais aqui. Tem mais aqui. Ó, a superstição é o último estágio que a gente vai ver, né? Maledicência. A gente já falou disso, né? Mas aqui sendo focado com a relação do amor, né? Não contaminar o seu ambiente, não alimentar o pior e não saturar a mente. Né? Tudo começa com mau pensamento, como nós já vimos lá em relação ao domínio da mente. Se você não domina a mente, você vai ter maus pensamentos que vão nutrir o quê? A alimentar do que existe de pior em termos, né? Por exemplo, nós estamos saturando a mente com a questão da crise, né? É crise de ética, é crise de confiança, é crise econômica, é crise de toda a ordem, inclusive mundial, né? Questão da China, nós vivemos um período de incerteza, né? Então estamos com a mente saturada, e se não for este momento, será outro, porque o mundo sempre, não faltam motivos para nós saturarmos a mente com coisas que sejam nocivas, né? Agora, quando nós saturamos a mente, nós vamos maldizer. Maldizer quem?
sempre você tem um vetor responsável por aquele estado de coisa, né? Se não é uma pessoa, é uma sociedade, é um país, ou é uma cultura. Mas nós saturamos a nossa mente e começamos a falar mal. Mal de governo, mal de pessoas, mal disso, mal daquilo. E que até se justifica, mas o que isso ocorre? Você cria uma egrégora em que contamina essa atmosfera. E Deu sua energia toda para a situação. pois é, e impõe uma... Graças a um pequeno grupo que estuda a saída, é que depois de toda a crise houve um grande crescimento. Pois é, Todos os países evoluíram após crise. Pois é. Não tinha que estava tudo muito bem, após crise. pois é, mas na medida em que... E o grupo usando o poder criador da mente para superar aquilo, enquanto a grande massa está lá mergulhada no sofrimento. no sofrimento, ampliando ele, né? Então, mas isso é uma coisa que nós temos que nos policiar. Até que ponto nós não estamos sendo agente da maledicência e contaminando ainda mais essa egrégora negativa, né? E aonde vai parar isso? Então, isso acaba sendo contaminado ambientes de trabalho, ambientes domésticos, familiares, né? Porque nem todos pensam da mesma forma, né? Se um manifesta um ponto de vista contrário ao outro, já está sendo estabelecida uma zona de guerra, de conflito, né? E as guerras, como diz Gandhi, nascem nas casas, na vizinhança. Né? Então nós temos que sermos diligentes, né? Sermos atentos a essa questão da maledicência. A questão da crueldade, ela pode ser intencional e não intencional, ou irrefletida. Crueldade aqui, ela assume diferentes formas, né? Mas principalmente na questão que eu vejo, né, falando mais modernamente, em relação ao meio ambiente. A crueldade que está sendo imposta, quer dizer, ao planeta, é sem precedentes. Não que o planeta não resista, o planeta, nós somos ácaros perante o grande corpo planetário. Mas esse corpo planetário, ele abriga a vida. Na medida em que nós agredimos o corpo planetário, nós estamos agredindo a vida. E isso é uma crueldade, diria, contra o Espírito Santo. O Espírito Santo não é a manifestação da vida? Nós estamos pecando contra o Espírito Santo, na medida em que exterminamos. A Indonésia, por exemplo, está queimando as suas florestas. A fumaça chega na Malásia. Eu tenho uma filha que mora em Kuala Lumpur, ela praticamente é asfixiante. Você não enxerga muitos contornos da cidade em função da fumaça. Assim, em Singapura é a mesma coisa, porque eles estão queimando todas as florestas para plantar a palma, que é o óleo de dendê. Né? Aí você fala, poxa, mas a Indonésia está fazendo isso. Só que quem compra o óleo de dendê é a Nestlé e a Unilever, que é suíça e americana. Então, você veja como o planeta está desequilibrado a ponto de provocar uma hecatombe de grandes proporções. Aí você está falando, não, mas é uma coisa isolada? Não é. Por exemplo, nessas florestas vive o orangotango. Ele está sendo exterminado. Quer dizer, e outras raças endêmicas do local. Mas lê do engano que a coisa fica circunscrita lá. Isso tem proporções mundiais, porque é uma grande rede. Agora, essa crueldade, ela é em grande escala, mas tem a crueldade que nós vemos sendo praticadas contra animais, na medida em que temos rodeios ainda persistindo no Brasil, a vaquejada que já foi
eliminada, pelo menos por lei, a briga de galos, que ainda persiste. Tinha até um grande publicitário aí que tinha rinha de briga de galo. Quer dizer, onde está a consciência de uma pessoa dessa, sem querer citar nomes e fazer juízo de valor? Os animais são nossos irmãos menores que precisam do nosso apoio e dedicação e proteção. Então, quando se fala de não à crueldade, é relacionado a isso. Naturalmente, existe a crueldade não refletida, quer dizer, aquela não intencional, mas ainda assim é crueldade passível de ser denunciada. Então, quando nós falamos lá de tolerância, naturalmente não é tolerância contra, em favor da aceitação da crueldade. Se nós vemos crueldade sendo praticada contra animais, contra menores, incapazes, né, da terceira idade, isso nós temos que ser combativos, né, e denunciá-los, né? Então, por isso que abaixo assinado do Avaaz, né, do Change, que pululam por aí em termos de proteção ambiental, nós temos que estar atentos, viu? Naturalmente não é assinando sem fazer reflexões, mas temos que estar engajados nessa causa. Crueldade tem muito mais, né? E você tinha falado da superstição. A gente volta a falar das questões de crenças, valores errôneos, né? Então, falsos conceitos e crenças. Por exemplo, é uma superstição achar que a carne é necessária para a alimentação. Não é. Não é. A carne não vai deixar a pessoa com menos capacidade, muito pelo contrário. Talvez a capacite a ter uma percepção mais depurada das realidades espirituais, né? Porque é um processo de purificação dos próprios veículos. Agora, isso não faz com que nós sejamos também intolerantes àquele que come carne, né? Mesmo o nosso primeiro princípio aqui na Sociedade Teosófica é a formação do núcleo universal da fraternidade humana, sem distinção de credo, raça, sexo, cor e também de hábito alimentar. Não é porque a pessoa come carne que ela não será considerada irmão. Então a gente também tem que ter esse discernimento. Mas achar que a carne seja necessária à vida, isso é uma superstição. E a questão dos sacrifícios de animais, que agora em menor número, mas para satisfazer, por exemplo, determinados ritos, né, religiosos, né? Felizmente, algumas religiões, somente algumas religiões ainda o praticam, né? Mas isso também é uma questão da superstição. Não é exatamente uma crueldade, mas é uma superstição, né? E finalmente, eu gostaria de ler aqui, primeira carta aos Coríntios 13, de 1 a 4, né? É muito conhecida, mas é muito bela, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não ensoberbece. Portanto, amemos. Paulo
era um inspirado e um iniciado, né? Então, muito obrigado a todos e tenham uma excelente semana. A gente pode desligar, né? Você quer fazer alguma pergunta? Eu só queria lembrar que esse texto de Paulo, ele, enquanto intelectual, esse texto pertence a um filósofo chinês, né? Na verdade, né? Ele transcreve por causa do que estava citando na carta, né? Tinha a igreja de Coríntios tinha uma série de problemas, né? E as pessoas estavam muito apegadas ao que na filosofia se fala, os poderes psíquicos, né? E tinha muitas manifestações espirituais. E Paulo começa a dizer para eles que o verdadeiro dom, né? Eles chamavam os poderes psíquicos de dons. De dons, né? E o maior de todos é o amor, né? E até pouco tempo atrás, em língua portuguesa, nós usávamos mais a palavra caridade, né? Em algumas bíblias antigas está lá, ao invés da palavra amor, está caridade. Caridade. Que é aquilo que é mais caro, né? Aquilo que vale mais, né? Que é o que está acima de todos os valores, né? De todos os sentimentos, de todos os conceitos, né? Que hoje a gente usa a palavra amor em português. Né? Então, essa referência... Talvez se não tivesse existido Paulo, nós não teríamos essa belíssima... Para nós ocidentais, nós não tínhamos o acesso à cultura chinesa. A cultura chinesa, né? Tanto é que é difícil... eu nem lembro o nome do filósofo chinês, né? Sim. Muito antigo. E Paulo... Talvez tenha sido Paulo. Não, Na realidade, esses aforismos, eles não têm proprietários, né? Isso é a sabedoria universal. Isso são os universais se plasmando nos particulares. Os autores de alguns provérbios botam lá nome, ele não quer separar como autor. Ele não quer que os mortais reverenciem, ele não quer nem que um dia, digamos assim, os lados do treino da existência venha reverenciado. Simplesmente fez aquilo e levou, né? Foi só um instrumento, né? Pedro falava que Paulo, existia uma certa disputa, talvez, entre eles, né? Falava que Paulo falava muito difícil, né? Porque Pedrão era pescador, era intelectual, então fica difícil mesmo. Pois é, às vezes eu fico pensando que São Pedro, de certa forma, está assolando São Paulo com a seca, né? Por algum resquício de disputa. Isso vai ficar claro se a gente descobrir que na cidade de São Pedro está chovendo à vontade, né? Em Águas de São Pedro, né? Águas de São Pedro brota do chão. Tá bom, pessoal. Desculpe a brincadeira, mas boa noite. Tá com sono, meu? Deixar ligado o computador, né? Acho que deu para passar aí o livrinho, né? Também, né? Uso do PowerPoint no início.